São nossas convidadas neste Jornal à Noite, Lídia Pereira, eurodeputada do PSD, e Ana Catarina Mendes, eurodeputada do Partido Socialista. Muito boa noite às duas. Obrigada pela presença neste Jornal à Noite do NAU. Vou começar por si. Esta ação dos Estados Unidos na Venezuela, com o objetivo claro, e Donald Trump não o escondeu, de controlar o petróleo daquele país, é assim tão diferente daquilo que o presidente russo Vladimir Putin fez na Turquia? Embora, enfim, não é uma ação prolongada no tempo, como está a acontecer com a Rússia em relação à Ucrânia. Boa noite e obrigada pelo convite e cumprimentar também a Ana Catarina. Eu creio que estamos a falar, de facto, de duas coisas distintas. É preciso dizer que o Nicolás Maduro e o regime, nas últimas eleições, não foram reconhecidas internacionalmente. E, portanto, a liderança de Nicolás Maduro também não o foi e houve várias pronúncias por parte de vários governos internacionais, inclusivamente o governo português e a União Europeia, teve a oportunidade de expressar, reconhecendo, sim, enfim, a eleição da oposição venezuelana, Edmundo González e Marina Corina Machado. Portanto, estamos a falar sobre a questão, a invasão da Rússia da Ucrânia. Estamos a falar da invasão do Estado soberano, é verdade. E não foi invadido aqui também um Estado soberano? Mas com, enfim, com um regime democraticamente eleito. E, portanto, estamos a falar sobre coisas distintas. É óbvio que tem que haver o respeito pelo direito internacional. Nunca, em momento algum, se deve questionar. Aliás, tem havido esta discussão bastante profunda sobre se estamos a falar ou não do respeito pelo direito internacional, mas eu creio que aquilo que é essencial perante a questão venezuelana é a proteção da comunidade portuguesa na Venezuela. Isto é, nós estamos a falar num momento de grande agitação e que pode ter várias consequências, entre as quais uma instabilidade que pode pôr em risco a comunidade portuguesa. E, portanto, nesse ponto de vista, tem havido bastante prudência e cautela, inclusivamente, e prioridade por parte do governo português em acautelar, em garantir essa segurança da comunidade portuguesa. Portanto, sim, estamos a falar sobre situações diferentes e distintas, mas claro que tem que continuar a vingar o apelo, o respeito pelo direito internacional, aliás, como de resto fez o Presidente da Comissão Europeia, o Presidente do Conselho Europeu e o Governo português. Ana Catarina Mendes, boa noite. É assim tão diferente porque, enfim, ambos violaram claramente o direito internacional. Boa noite e muito obrigada pelo convite e cumprimentar também quem está lá em casa e aqui no estúdio, a Lídia Pereira. Eu julgo que nós estamos a falar, não confundamos as coisas. Nós estamos a falar de uma clara agressão a um Estado que é soberano, que por parte de Trump houve violação do direito internacional e violação da Carta das Nações Unidas. Pode haver uma agressão a um Estado se for em legítima defesa, é uma das condições, não me parece que seja esse o caso. Em segundo lugar, a justificação de Donald Trump na conferência de imprensa de sábado à tarde é uma justificação que não colhe. Em primeiro lugar, narcoterrorismo, do combate ao narcoterrorismo, e, portanto, que é, aliás, um crime que não está tipificado. Sabemos que o combate ao tráfico de droga tem que ser feito. Naquela zona do mundo, na América Latina, tem havido um esforço para que isso aconteça. E, em segundo lugar, o querer devolver a democracia aos venezuelanos, eu julgo que nenhuma destas condições escolhe. Já o disse aqui há dias. Até porque manteve alguém do regime à frente do... Primeiro porque mantém a vice-presidente do regime e, portanto, não houve aqui uma deposição de todo o regime, nem podia haver, de resto. Viola o direito internacional. Porquê? Porque não há uma estratégia e uma autorização do Conselho de Segurança, não há uma cooperação entre os vários Estados, não há uma ação concertada. Há um Estado, como os Estados Unidos e Donald Trump, que acha que pode ir retirar um presidente cuja legitimidade democrática e cuja eleição não foi reconhecida por 150 países, nem foi reconhecida pelas Nações Unidas, nem foi reconhecida pelas instâncias europeias, mas isso não dá o direito a Donald Trump de invadir a Venezuela. Então volto aqui à minha questão. Do meu ponto de vista, não pode ser aqui o mesmo. Do meu ponto de vista, houve uma invasão da Venezuela. Do meu ponto de vista, há uma agressão que merece condenação e há uma agressão que dá força à violação do direito internacional e dá força a Vladimir Putin à invasão que fez há 3 anos, que todos nós
há 4 anos, que todos nós condenamos, continuamos a condenar. A União Europeia, não há mês nenhum que não estejamos a apoiar medidas para apoiar a Ucrânia. O que eu acho que Donald Trump faz com isto é criar uma nova ordem mundial. A ordem mundial a que nós estávamos habituados desde a Segunda Guerra Mundial, com regras, com as Nações Unidas, com a Carta das Nações Unidas, com o direito internacional, com a cooperação entre os povos, com o multilateralismo. Donald Trump veio dizer ao mundo: estejam à vontade, porque é assim que nós fazemos, é assim que nós retiramos um ditador, porque não gostamos dele. E eu, com isto, não quero defender, nem nunca defenderei. Aliás, quero aqui reafirmar, porque eu vi vozes... Zelensky e Nicolás Maduro, quer dizer, portanto, são coisas totalmente distintas. Houve peço desculpa, sucessivas violações a minha de direitos questão, humanos. eu não quero comparar, Lídia, peço desculpa, Portanto, eu peço acho desculpa, que é e a muito Lídia, perigoso, e tu que é a és minha uma opinião, pessoa é muito perigoso colocar as duas circunstâncias. Mas o facto de ser um ditador já justifica a intervenção? Não, estamos a falar de sucessivas violações de direitos humanos ao povo venezuelano. Nós não estamos a falar de violações ao povo ucraniano por parte de... Peço desculpa, mas na Rússia, mas por essa lógica, e na Rússia não há violação de direitos humanos. E também, deixa-me só dizer isto, não estamos a falar de uma invasão à Venezuela. Houve uma retirada de 3 pessoas do regime e, portanto... Houve pelo menos uma invasão temporária, que foi o tempo que durou a operação militar. Houve um ataque, houve 40 mortos. O que é mais importante é ficarmos... A mim preocupa-me, sinceramente, aquilo que tem vindo a ser público por parte do secretário de Estado norte-americano. Aliás, ele hoje anunciou um plano tripartido para a gestão da situação venezuelana neste momento, portanto, que passa por, em primeira instância, estabilização, recuperação, creio que são palavras do secretário de Estado, estabilização, recuperação e transição, precisamente a garantir que há depois uma transição democrática e pacífica nestes 3 Estados. Agora, não podemos misturar aquilo que foi a atuação durante todos estes anos por Nicolás Maduro com aquilo que tem sido a presidência de Zelensky na Ucrânia. Portanto, mas a violação do direito internacional é comum, ou não? Podemos discutir em quais é que foram as linhas vermelhas que foram ultrapassadas. Claro que sim, mas eu gostava de insistir neste aspecto. Estamos a falar de um regime que violou direitos humanos, que agrediu o povo venezuelano e a mim preocupa-me, sinceramente, em toda esta discussão política, o que é que acontece a seguir. E a segurança, uma vez mais, da comunidade portuguesa deve ser assegurada. E eu creio que todo o empenho do governo português neste momento tem sido, e através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, tem sido precisamente assegurar essa proteção. Eu peço imensa desculpa. No dia em que nós cedermos aos valores, aos princípios e às regras do direito internacional, então eu pergunto-me em que mundo é que nós estamos. Não foi por acaso que a seguir à Segunda Guerra Mundial foi criada uma ordem jurídica internacional para que os povos não se possam agredir uns aos outros, como tinha acontecido até então. E por isso, não é porque eu não gosto daquele regime político ou de outro regime político que eu posso dar-me ao direito de atacar bases civis e bases militares, ter mortos e retirar um ditador, e volto a dizer, é um ditador. Mas não cabe aos Estados Unidos, isoladamente, sem uma cooperação entre vários Estados, designadamente no âmbito das Nações Unidas. Não lhe compete retirar um presidente porque sim, porque lhe apetece naquele Estado. E eu peço imensa desculpa. Essa ideia peregrina do governo português de que há uma ação com consequências benignas nesta retirada, violando todos os princípios do direito internacional, para mim, não colhe. Porque senão nós não estamos numa ordem que é democrática, que é respeitadora dos direitos humanos, que é respeitadora da soberania de cada um dos povos e cada um faz o que há 2 pesos e 2 medidas. É evidente que há 2 pesos e 2 medidas e há aqui, para mim, no meu ponto de vista, uma falta de coragem por parte dos líderes europeus de condenar esta agressão. Eu não lhe chamo invasão, chamo uma agressão, porque é de uma agressão que estamos a tratar. Em segundo lugar, como é que um Estado se pode arrogar ao direito de governar outro Estado? Como é que os Estados Unidos, como disse Donald Trump, vai governar através da vice-presidente, dando ordens à vice-presidente, dizendo à sua vice-presidente o que é que deve fazer e o que é que não deve fazer?
não compete. Se querem a democracia na Venezuela, é preciso que haja eleições, é preciso que os venezuelenses se possam pronunciar. E eu peço muita desculpa. Nós protegemos a comunidade portuguesa, que tem sofrido horrores às mãos de Maduro e do regime. Nós protegemos a comunidade portuguesa se nós conseguirmos ser respeitadores da lei e da ordem. Agora, não podemos aceitar é que alguém, porque não gosta do regime, que sobretudo não é só não gostar do regime. Vamos lá ver se nós também nos entendemos sobre o assunto. É evidente que o que está em causa é a exploração do petróleo. Está dito, foi dito por Donald Trump não enganou ninguém. Disse isso. Mas por isso é que eu acho que é essencial focarmos nessa... Onde eu acho que há um paralelismo é... em ambos os casos há violação do direito internacional. Em ambos os casos há violação da Carta das Nações Unidas. Em ambos os casos, um Estado acha que tem direito àquele território que não é seu. E, portanto, é evidente que isto dá origem, e é aquilo que me preocupa, e aliás Teresa de Sousa tem dito isto com muita veemência. O que Donald Trump, na verdade, quer é o fim do multilateralismo e uma nova ordem geopolítica. Deixa-me só colocar esta questão. Há aqui um ponto relevante que eu creio que também é importante para a discussão e tem a ver com as consequências deste caso, inclusivamente dentro da esfera de apoiantes de Donald Trump internamente nos Estados Unidos. Isto é, a ideologia Make America Great Again, que também tem uma ala America First, portanto, a América primeiro, que defende um posicionamento não intervencionista. Portanto, o que aconteceu no caso específico da Venezuela começa a abrir algumas brechas internamente no Partido Republicano. E este é um ponto que me parece relevante para as próximas semanas, até porque tudo isto aconteceu durante a pausa de Natal, tanto do Congresso como do Senado norte-americano, e para os quais... especificamente os dois não foram sequer informados sobre aquilo que estava a ser planeado com a entrada dos Estados Unidos na Venezuela. E um outro aspecto tem a ver também com o histórico do próprio secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. Marco Rubio vem de uma família cubana e para quem as questões das violações de direitos humanos, o regime antidemocrático e totalitário venezuelano, como também em Cuba, marcaram muito sempre toda a sua atividade política. Portanto, eu só estou a dar esta nota a título de informação, porque eu creio que vai haver repercussões daquilo que aconteceu, seja internamente do ponto de vista do funcionamento do Partido Republicano antes das eleições dos midterms, e também dos próximos passos daquilo que vai acontecer e das garantias que devem ser asseguradas para o povo venezuelano. O nosso tempo está a acabar. Nós temos ainda de ir a um assunto que tem marcado a atualidade de hoje. Tem a ver com a morte de um homem de 78 anos enquanto aguardava por socorro do INEM. O INEM diz que o sistema de triagem funcionou. Passados 15 minutos acionou uma ambulância. O problema é que as ambulâncias estavam retidas nos hospitais. Quem é que tem que vir dar explicações sobre este caso? O Governo tem que dar explicações, o Primeiro-Ministro tem que dar explicações, até porque a Sra. Ministra, ao longo dos tempos, tem demonstrado que a situação é caótica, vai desculpando o que aconteceu há um ano no INEM com a greve, que hoje começou a Comissão de Inquérito na Assembleia da República, onde o Presidente do Sindicato disse: nós avisámos com 20 dias de antecedência a greve e não foram acionados os serviços mínimos. Morreram 11 pessoas. Morreram 11 pessoas nessa altura. O INEM, desde que este governo tomou posse, nas duas vezes, o INEM já teve 3 presidentes. Eu ouvi uma entrevista do Sr. Presidente do INEM no dia 1 ou no dia 2 de janeiro, muito satisfeito porque há uma nova organização do INEM. O INEM não ia falhar, em 7 minutos ia responder a todas as chamadas. Na verdade, eu acho que nós estamos... Já não dá para sustentar a incompetência e eu quero acrescentar a insensibilidade de uma Ministra da Saúde que sistematicamente vê acontecerem filas de espera, horas de espera nas urgências, um serviço que não funciona, vai mudando as administrações. Semana passada mudou uma administração do Hospital de São José que, na verdade, tem trabalhado muitíssimo bem, tem conseguido responder, mas mudou por questões meramente partidárias, devo dizer.
Acho que o que aconteceu hoje, de uma pessoa ficar à espera 3 horas e ter morrido por falta de socorro, é inadmissível. E é caso para demitir a ministra? Eu já vi ministros da Saúde demitirem-se por menos. Acho que o Governo não pode enjeitar uma responsabilidade que é uma responsabilidade tão grande que tem. Foi este Governo, foi este Primeiro-Ministro que anunciou ao país que em 60 dias resolvia os problemas todos da saúde. Nós sabemos que a saúde tem vários problemas. Não pode acontecer uma pessoa morrer por falta de meios. Quando o Sr. Presidente do INEM veio dizer que estava tudo acionado, tinha os meios todos, já tinha mais pessoas, vai responder com maior rapidez. 3 dias depois dessa entrevista e da apresentação ao país desse novo programa, morre uma pessoa com 78 anos porque teve 3 horas à espera. É inadmissível num país razoável civilizado. ficar 3 horas à espera de um socorro de emergência? Eu, antes de mais, quero lamentar, evidentemente, e enviar as condolências à família deste idoso e, evidentemente, que não é uma situação confortável, mas a verdade é que também tem havido um reforço das equipas, seja do INEM, aliás, Lídia, não há conforto nenhum. Se não estou em erro, o presidente do sindicato do STEP, Rui Lázaro, esteve na comissão de inquérito na Assembleia da República e disse muito concretamente que, de facto, as equipas de resposta à emergência médica têm sido reforçadas ao longo dos últimos meses. Pelo menos neste caso. Agora, como disse e anunciou, de facto, se os dispositivos médicos estão a ser utilizados ou se estão retidos por outras razões, portanto, é óbvio que deve haver uma investigação, mas não podemos esquecer também que os problemas estruturais, que no caso específico da saúde, se avolumam durante muitos anos, não conseguimos resolver, não é possível resolver. Sim, mas há aqui um problema de base que não tem anos, porque o Presidente da Liga dos Bombeiros diz que o plano extraordinário com mais 100 viaturas de bombeiros ao serviço de emergência médica foi assinado na época gripal anterior e não foi renovado e que já tinha avisado a Ministra da Saúde e também o Diretor Executivo do SNS. Eu tenho aqui informação que houve reforço desses dispositivos de resposta médica até prolongados, inclusivamente até 28 de fevereiro de 2016. Mas eu queria dizer uma coisa. Bom, mas ainda hoje a Liga dos Bombeiros veio dizer que não. E mais, eu queria dizer só dizer isto. O próprio Diretor Executivo, que não foi escolhido por nenhum Partido Socialista, foi escolhido por esta senhora Ministra, veio dizer também que estava tudo em ordem para as urgências e a verdade é que o bastonário da Ordem dos Médicos veio dizer que não é verdade, que não passou do papel. E a Liga dos Bombeiros foi muito clara hoje em dizer, avisámos que era preciso renovar os meios, o protocolo para acionar os meios. E por isso, foi este Governo que anunciou há muito pouco tempo que tinha reforçado os meios do INEM. Está a ver-se. Eu tenho aqui a informação de que tem havido um acompanhamento muito próximo de todos os dispositivos médicos de resposta à emergência médica e, portanto, eu creio que amanhã, eu gostava de também deixar esta nota, amanhã há debate quinzenal e eu creio que o Sr. Primeiro-Ministro também vai poder responder a estas questões em específico. Agora, o que eu creio que deve haver é uma investigação e respostas e conclusões que levem, de facto, à mitigação, se não à eliminação de todos estes casos, mas, efetivamente, aquilo que eu creio que pode ser esclarecido é que tem a ver também com o facto dos constrangimentos se referirem especificamente mais à região de Lisboa e houve indicações do Ministério da Saúde para que não fossem acionados mais meios nas regiões norte e centro, precisamente para conseguir dar resposta à pressão que existe em virtude da epidemia de gripe que, aliás, que tem sido identificada e para a qual, apesar de uma campanha de vacinação bem sucedida da gripe, infelizmente há uma incidência muito substancial na capacidade de resposta. E, portanto, eu creio que não podemos ignorar também todo o esforço que tem vindo a ser feito para mais investimento no INEM. Por isso, eu creio que as respostas, nós vamos ter acesso aos relatórios de investigação que, entretanto, serão Já esgotámos o tempo, resta-me agradecer a ambas, Lídia Pereira e Ana Catarina Mendes. Muito obrigada por presença neste Jornal à Noite.